Olá, fã do esporte, começa aqui mais um Giro Esportivo, aqui pela TV Direta de Mococa. E hoje nós vamos falar com o atleta mocoquense Bruno Rezende de Almeida, ele que é praticante do triatlo atualmente, já disputou 3 vezes o Ironman, tem uma história de vida aí na endurance e também na resiliência, uma história de superação incrível. Bruno, prazer falar com você aqui no Giro Esportivo, neste quadro que é o Meu Esporte Minha Vida. A gente sabe que você, desde muito pequeno, está ligado ao esporte, desde a época da natação, lá no comecinho, com 5, 6 aninhos. Faz um tempinho já. E agora se aventurando aí nessas provas de longa distância. Obrigado aí por ter aceito o convite. Nós vamos bater um papo aí dessa tua longa carreira aí nos esportes. Obrigado aí pela presença. Valeu, Flávio. Bom, obrigado vocês pelo convite. É sempre bom falar de esporte, falar de triatlon, que é um esporte muito pouco conhecido ainda aqui em Mococa, então muito obrigado mesmo. Bom, Brunão, quando você estava pequenininho lá ainda, né, com 5 aninhos, a gente sabe que você entrou na natação, né, no clube. Além da natação, também na tua infância, você chegou a praticar outros esportes? Ou você já foi meio pro lado só da piscina mesmo ali, da natação? Porque a gente brinca com todo mundo que vem aqui, né? A natação é meio que um esporte de sobrevivência. A gente tem que aprender a nadar para não correr riscos aí nas piscinas, no mar, enfim, nas lagoas. Mas além da natação, que é meio que obrigatório, você chegou a bater uma bolinha, fazer algum outro tipo de esporte? Eu cheguei, só que eu nunca fui muito bom, Flávio. Então, desde criança, minha mãe me colocou na natação exatamente por isso. Pelo papel tanto de desenvolvimento, saúde e tudo mais, e também por segurança, né? Eu sempre fui apaixonado por água, sempre adorei ir pro clube e ficar pulando em piscina, e aí tem... Criança é 1 segundo de distração, ela mergulha na piscina e... Então eu comecei na natação e paralelamente eu fazia futebol. Não era muito bom, jogava no gol, cheguei a jogar na escolinha do rádio, fiquei lá alguns anos. Mas aí a natação ela consome muito, né? Chegou uma época que eu lembro que quando eu passei para Mônica, ela sentou com os meus pais e falou, ó, agora é escolher, ou é natação mesmo, se ele quiser ser nadador, ou ele pode continuar fazendo o que ele quiser, mas daí ele não vai se desenvolver na natação. E como eu gostava muito, fiquei na natação aí até os 15, 16 anos. Você teve lá uma participação, né? Chegou a disputar Campeonato Paulista, vários torneios regionais. Você teve um bom histórico na natação com a equipe do clube. A tua irmã também nadou, né? A Letícia. Você fez parte de uma geração muito boa da natação ali do clube. E praticamente aí durante 5, 6 anos você sempre teve aí nos torneios regionais, classificou para alguns campeonatos paulistas. Foi uma boa experiência na tua infância. Foi. Bom, primeiro criança, né, aquela chance de viajar todo final de semana, de ter equipe, de ter amigos. Eu acho que o esporte ele tem um papel fundamental nisso. Além disso, eu conseguia ser muito competitivo na natação. Então, ter a chance de ir para campeonato, ganhar, e aí você começa a ter algumas classificatórias, né? Na hora que você começa a entrar no mundo dos petis ali, começa Campeonato Paulista, o Quimole, e eu comecei a me classificar para essas competições. E na época a gente tinha uma equipe muito legal. Eu lembro que eu vinha de alguns anos atrás, a gente teve uma equipe muito vitoriosa, que foi a do Anderson Apolinário, do Orlando Pereto, que eles foram para o Brasileiro, ganharam tudo. E na minha geração tinha o Leandro Balan, que nadava muito, a Lívia e a Bruninha também, que nadavam muito. E aí depois começou a se desmanchar ali, mas aquele período foi muito bom para natação. Só que eu acho que a gente parou muito cedo. Infelizmente na natação isso é recorrente, né? Eu mesmo, em casa, eu tive uma Marina que foi atleta, parou com 16 para 17 anos, chegando até a nível de seleção brasileira. E no interior é meio clássico, chega ali 16, 17 anos, ou vai para frente, igual o Spajari, que está lá no Pinheiros hoje, e alguns outros que também chegaram aí para Corinthians, para o Minas, enfim, vários atletas seguiram, mas a maioria ali com 16, 17 anos tende a parar. Você não foi diferente na natação, ali por volta dos 14 aos 15 anos, até você teve uma anemia, né, muito forte, que contribuiu para uma parada aí nos esportes. Como é que foi essa fase, quando você teve a notícia que você estava com uma anemia muito forte e teve que dar uma pausa nos esportes?
Flávio, foi um momento muito difícil, assim, porque com o Petizum eu tinha ido para um campeonato paulista e tinha nadado muito bem, eu tinha ficado em terceiro lugar e tinha me classificado numa prova que nem era minha, que era os 400 livre também. E eu lembro que ali com o Petizum eu já tinha índice para quase infantil 1, então eu tava, sabe quando você tá assim, cara, eu tô classificado para os próximos 3 anos para o campeonato paulista. E aí eu lembro que a hora que eu fui nadar lá em Marília, o paulista de piscina longa no final do ano, eu já não desenvolvia mais, eu não tava cansando, não conseguia treinar muito bem. Me lembro que eu comecei o Petis 2, o Edinho me chamou para conversar e ele falou, cara, o que tá acontecendo? Você tá treinando, você tá vindo, mas não... E aí minha mãe me levou para fazer uma bateria de exames, eu tive anemia e ao mesmo tempo eu tive amebíase. E aí, cara, aí foram 6, 7 meses ali de readequação na alimentação, remédios e tudo mais. E é uma fase que a criança cresce muito, né, Flávio? Uhum. E aí, a hora que eu voltei, eu tô de volta. Aí a moçada da minha idade já tava com 2 metros de idade, né? 2 metros de altura e aí eu continuei mesmo assim, mas daí nunca mais eu tive os mesmos tempos que eu tinha como Petis 1, Petis 2 ali. Acabou que interferiu de certa forma no teu rendimento. Daí você teve um período que você ficou praticamente longe, né, dos esportes, você chegou aí para Piracicaba, você foi cursar a faculdade de engenharia agronômica, né? Isso. Você fez a faculdade lá e nesse período aí o esporte sumiu da sua vida. Você chegou até ir para os Estados Unidos, foi trabalhar numa fazenda lá em Ohio. Como é que foi esse tempo teu de faculdade, sem nenhuma... Você que era do mundo dos esportes, né? Ficar totalmente alheio à parte esportiva, só estudando, essa primeira experiência lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos também você não chegou a fazer nada de esportes? Não fazia nada, Flávio. Basicamente, depois que eu parei a natação, depois dessa anemia eu passei por um momento difícil na natação que foi aprender a perder, porque até ali eu só ganhava, sinceramente, e aí depois você começa... Só que aí a hora que chegou os 16 anos ali, eu consegui uma bolsa de estudos, e aí eu tinha a opção, ou focar 100% nos estudos, ou continuar fazendo o esporte, e aí eu optei pelo estudo nesse momento. Só que aí eu peguei um pouquinho de birra da natação, do esporte, porque era triste pra mim, sabe? Pular na água. Até na faculdade, eu fiz parte do time de polo aquático, mas às vezes eu me fazia mal. Eu tinha 1000 metros de aquecimento, eu acabava os 1000 metros, que antes era bobo, né? Eu acabava morrendo. Aí eu falava, cara, eu não quero mais isso pra mim, eu não vou nadar mais. E aí depois acabei indo para os Estados Unidos. Lá eu não fiz exercício, a minha sorte é que lá eu fazia um trabalho de fazenda, eu trabalhava com a família lá, então estava o dia inteiro andando, subindo escada, coisas nas costas e tudo mais, mas zero, eu fiquei afastado do esporte por pelo menos uns 3 anos sem fazer nada. Praticamente a atividade física era que o trabalho te dava. Era o trabalho bruto, vamos dizer assim. Comer hambúrguer americano e trabalhar. Bom, aí você voltou dos Estados Unidos, acabou que foi cursar marketing agrícola na Holanda, e lá você começou a tentar voltar para o esporte. Na Holanda você começou, né, a praticar a corrida. A gente tem até a foto sua lá nos Estados Unidos, você com o grupo de amigos lá da Ohio State University, e depois na Holanda também. Por incrível que pareça, muito gelado, muita muito neve. Gelado. E lá você começou a voltar a correr, né? Isso. Começou a praticar a corrida que te fez a sentir novamente o gosto pelo esporte. Foi. Flávio, depois na Holanda, eu lembro no dia da minha matrícula lá, eu também ganhei uma bolsa para ir para lá, era para terminar a faculdade, né? E aí eles falaram, você quer fazer academia? Fazer academia depois de tanto tempo, né? Eu falei, mas quanto que custa isso daí? Ela falou, não, é 7 euros. Eu falei, por dia? Ela falou, não, 6 meses, é só uma taxa de inscrição. Aí eu pensei, né, deve ser uma academia de qualquer jeito. A hora que eu cheguei, cara, era um mundo de uma academia gigantesca. Eu falei, não, 7 euros eu preciso voltar a fazer. Então aquilo ali me deu um incentivo. Eu acho que até uma das coisas que às vezes no Brasil as pessoas não fazem por falta de acesso, e lá eles têm uma política de incentivo muito grande ao esporte. Então eles tinham todos os tipos de ciclismo indoor até karatê, tudo dentro do mesmo centro. E aí eu comecei a fazer.
E foi um período muito bom, porque não foi fácil para mim ir para a Holanda, eu estava com dificuldades financeiras e eu fui entrando numa depressão ali. E aí eu comecei a fazer esporte como forma de vida mesmo, de voltar, de ter endorfina e tudo mais. E aí eu comecei a me apaixonar, por mais que as corridas eram de 2 quilômetros, era um início ali do que seria hoje, que terminou na Ironman. Era um recomeço, né? Era um recomeço. Bom, aí em 2014... Bom, na Holanda você estava mais ou menos com quantos anos ali? Eu estava com 23 anos. Eu estava formado praticamente. Eu terminei meu curso na Holanda. E 2014 você voltou, estava já no Brasil, né? Acabou indo já formado para Dourados, no Mato Grosso do Sul, trabalhar. E lá, além da corrida que você já estava praticamente aí inserido, você acabou comprando uma bike e começou a praticar o mountain bike. E daí começou a despertar o interesse de coisas maiores, né? Tem até uma foto sua linda aí, praticando mountain bike lá no Mato Grosso do Sul, lá que tem paisagens incríveis, né? Um estado assim muito rico para ser explorado, para quem gosta de bicicleta, de corrida, de aventura. Vale a pena um passeio, tem bonito, vixe. Para quem gosta de natureza, o Mato Grosso do Sul é o que tem no Brasil, né? E daí, lá em Mato Grosso do Sul também, você acabou voltando a nadar. A gente tem até uma foto aí da piscina que você voltou a treinar a natação, um reencontro aí de mais ou menos 10 anos atrás, né? Você voltou ao tempo, né, recomeçando a natação, depois de 10 anos que você tinha abandonado, e lá em Mato Grosso do Sul você começou a projetar algo maior para você nos esportes. Foi isso, Flávio. Bom, me formei, voltei e fiquei um tempinho em Londrina, mas muito curto, e lá continuei a corrida, continuei a academia, mas logo que eu fui para o Mato Grosso do Sul, ali é divisa com o Paraguai, né? Eu falei, minha chance de comprar a minha primeira bicicleta, né? Agora, foi lá no Shopping China. No Shopping China. E aí trouxe. Só que eu não esperava que no Mato Grosso do Sul tinha tantas opções de passeio, de coisas para fazer mesmo. E aí comecei a andar de mountain bike, algumas provas, inclusive ali na região de Bonito. Cara, lindo, lindo, lindo lugar. E nessa de ter bicicleta, um dia eu fui numa bicicletaria e um rapaz falou assim, pô, mas você corre, você anda de bike, começa a nadar com a gente. De cara eu já falei, não nado. Natação eu não tô afim. Não nado. Aí ele falou, não, cara, porque eu tô com mais uma vaga lá na piscina e tal. Falei, cara, eu não nado. Ele falou, mas você não sabe? Eu falei, não, eu sei até bem, mas eu não... Só fui pódio em Paulista só, mas não nada. E aí a gente começou e aí começa, né, sair 4h30 da manhã para voltar às 6 horas da manhã para dar tempo de tomar um banho e trabalhar. Então comecei nessa loucura, um dia eles falaram, não, hoje não vai dar para nadar, para andar de bike porque tá chovendo, vamos nadar. Aí eu fui lá assistir eles, fiquei olhando essa piscina aí e falei, cara, vou tentar. Aí a hora que eu nadei, todo mundo falou, nossa, cara, você sabe nadar bem, né? Porque geralmente o triatleta não nada bem. E aí eu falei, talvez seja o outro passo que eu preciso dar, um desbloqueio mental, que eu preciso entrar na água e, cara, não é competir contra ninguém, a partir de agora sou eu contra eu mesmo, né? Os desafios estão comigo. E aí foi super gostoso, cara. A hora que você entra na água e faz 2 treinos, por mais que você nunca vou ter a velocidade de antes, você começa a ver o tanto que você gosta daquilo, independente se tá indo rápido ou não. Até como você bem disse, né? O triatleta normalmente não nada bem, e também é muito diferente você nadar, né? No mar, numa lagoa, do que nadar numa piscina. Até o jeito de nadar é diferente. Então, para você que foi nadador de piscina, até de alto rendimento, você também teve que se adaptar à natação para o triatlo, porque no mar não é igual na piscina, que a onda tá ali, tem a raia para tirar a marola. No mar é bruto o negócio, né? Exato. E, apesar de ter sido um exímio nadador, você teve que aprender a nadar para o triatlon também. Sim, eu sempre brinco com o Spajari. No fim do ano retrasado, eu fui ver ele nadar. E aí naquele mesmo dia eu tive uma prova de triatlon. E aí eu lembro que de manhã na largada estava 4 graus, a gente nadou na Raia Olímpica da USP, que não é o lugar mais bonitinho de se nadar no Brasil. E aquele fedor do Rio Pinheiros do lado. E aí depois à tarde eu fui ver ele nadar, piscininha aquecida, com cloro. Eu falei, Pedro, eu acho que temos um macho alfa aqui na natação. Bom, lá em Mato Grosso do Sul você participou, né, do desafio
Piraputanga de mountain bike. Isso. Deve ter sido incrível, né? Com paisagens Cruza Rio, cachoeira. Fantásticas, né? Também várias corridas de 5, 10 quilômetros aí no seu currículo. Daí em 2016 você veio para São Paulo. E daí a coisa mudou também na tua vida, né? Sim. Você já começou a disputar circuitos de short triathlon, também circuitos paulistas de maratonas aquáticas, em 500 metros, 1.000 metros e 3.000 metros, que são 3 quilômetros, né? Continuou fazendo as corridas de rua. A gente tem até uma foto sua numa dessas corridas de rua lá em São Paulo. E aí você já chegou também a praticar nas corridas de rua as de 21 quilômetros. Isso. Que já é a meia maratona. E como que foi essa mudança para São Paulo e já começando a inserir no triatlon? O short triatlon são distâncias menores? Como é que funciona esse triatlon na categoria short? Bom, o triatlon ele tem basicamente as distâncias tradicionais dele, é o short, o olímpico, que obviamente é o que tem nas Olimpíadas, que todo mundo assiste, e aí tem a franquia Ironman. E agora, já há alguns anos, criaram um meio Ironman. Eles são distâncias progressivas. Então o short é uma distância de 750 metros em águas abertas, aí você pedala 20 km e corre 5. E na época, para mim, eu olhava isso e falei, cara, como que eu vou correr 5 depois de pedalar 20 km? Não dá, né? Era algo inatingível, inatingível. Né? E hoje enfim, você começa já a fazer isso pensando em velocidade e tudo mais. E aí eu fui bem progressivo, assim, eu fiz primeiro um short, entendi como que o corpo ia reagir, e nesse meio tempo eu fui aumentando os volumes de corrida e natação. Porque eu não queria só ficar no triatlo, eu queria primeiro entender como que o meu corpo ia reagir em cada uma das modalidades. Teve uma mudança muito importante que você citou, foi a minha mudança para São Paulo, porque logo que eu imaginava que eu ia mudar para São Paulo, eu ia ter mais dificuldades para fazer triatlo. Porque, cidade grande, tudo você tem que pegar, ir para outro lugar, ir para pegar 1 hora para andar de carro, para chegar lá, andar 1 hora de bicicleta e voltar mais 1 hora de trânsito. Então isso é horrível, né? E aí, em São Paulo, eu encontrei uma equipe muito grande de triatlon. Esse cara que está na foto é o Luiz Galvão. No meu primeiro dia de treino de natação, eu conheci ele, que virou o meu maior parceiro de triatlon. E eu fui convidado para integrar a equipe Endurance 4.5, que é uma equipe de maratona aquática da Bodytech. Aí eles me chamaram para conversar, eu fiz os testes lá, eles gostaram de ver o jeito que eu nadava. Falaram, a gente te dá um desconto aqui na Bodytech e você treina pra gente e compete pela gente. Falei, tudo bem, desconto é sempre bom, né? E aí eu tinha o compromisso com eles de, se eu não me engano, era 1 maratona aquática por mês. Então todo mês eu descia pra praia para competir, e aí foi a hora que eu entrei nesse circuito paulista de natação. E lá você ganhou várias provas. Foi engraçado, porque quando eu fui com a minha esposa, ela sempre via eu correndo, corrida de rua, eu nunca ganhava nada, né? Aí eu cheguei e eu tinha muito medo também de águas abertas, Flávio. Aí eu falei, não, vou me inscrever só na de 1.000 metros, eu não vou me inscrever em mais nada. Aí a hora que eu cheguei na de 1.000 metros, que eu bati lá na mão, eu fiquei em 4º lugar. Aí tinha a prova de 500 metros, só que eu não estava inscrito. Aí eu saí, minha esposa falou, que legal. Eu falei, não, agora eu quero ir para de 500, vou lá me inscrever agora, porque eu quero ganhar alguma coisa. Aí eu pulei na de 500 e aí eu fiquei em 3º lugar, foi meu primeiro pódio. E depois você começa a se acostumar com água aberta, é muito diferente. Tem até uma foto sua numa dessas provas, né, que é muito bacana, né, você nadar no mar e ainda mais... na piscina a maior metragem 1.500 metros, né? E você não nadava essas provas quando Não, eu nadava 100 metros. No máximo 100 metros. E já em águas abertas, em maratonas, a menor é de 500. É 500, 1 quilômetro, 3 quilômetros, 10 Essa prova aí quilômetros. É de 7 quilômetros no mar, essa daí que eu fiz. São distâncias grandes, né, nadando. Chega a ficar 5 horas nadando. É algo surreal para quem saiu das piscinas. Uma prova de 1.500, hoje a maioria dos atletas aí estão nadando abaixo dos 15 minutos. Sim. Então é um tirinho perto das provas de maratonas aquáticas. Antes de você fazer o triatlon no Ironman, né, que é a primeira vez, antes você fez o Caminho da Fé também, né, de Mococa, Aparecida do Norte. Você fez ele a pé, fez de bike? Como que foi essa tua experiência? Foi uma das experiências mais legais da minha vida e mais duras também, Flávio.
Ali eu aprendi uma lição, até conversando com o Castelli, que veio aqui na semana passada. Eu lembro que ele me deu algumas dicas e eu falei assim, não, Castelli, tá tranquilo. Eu ando bem de bike e tava me achando. Tô nadando, tô correndo. Que atleta, cara. E aí eu saí, Flávio, eu lembro que eu saí assim, no primeiro dia eu falei, não, são só 100 km, vou sair daqui meio-dia. Eu não saí de manhãzinha, que nem todo mundo faz, saí no sol do meio-dia pra ser duro mesmo. Cara, e começou que aí eu vi que eu não tinha as regulagens certas da bike, eu peguei uma bike emprestada e fui andar 500 km de bike. E ali eu aprendi que se eu quisesse fazer qualquer coisa maior, como um meio Ironman, como um Ironman, eu nunca poderia menosprezar a prova, independente do tamanho dela. A hora que você entra, você tem que respeitar a prova que você tá. E o caminho da fé, eu lembro que a hora que eu cheguei, eu falei, cara, eu nunca mais sempre vou me preparar para fazer o que eu preciso fazer. Tem que ter um planejamento. Isso, e aí foi a hora que eu sentei com o meu técnico, aí eu já tinha um técnico e a gente preparou todo um cronograma, se eu quisesse fazer o meio Ironman e posteriormente o Ironman, qual que seria o cronograma e tudo que eu teria que cumprir de meta até lá. E daí, 2017, você foi para Buenos Aires, na Argentina, na sua primeira experiência com Ironman, que é o 70.3, que é as meia distância, né? Qual que é a distância do Ironman 70.3? Bom, o 70.3, primeiro ele chama 70.3 porque comercialmente o Ironman ele é muito grande, então é muito difícil, por exemplo, você se desafiar um Ironman logo de cara. Então eles falam, putz, se a gente tiver uma metadinha aí, já é um incentivo para a pessoa chegar e ela ganha o selo Ironman, né? E aí eles criaram, o original era 140.6, criaram 70.6, que é 1.900 de natação, 90 km de bike e depois você corre uma meia maratona. E foi isso que eu fui fazer em Buenos Aires. E tem até a foto, você concluiu lá para 5 horas, 19 minutos, 58 segundos. Do lado de cá, chegando com a bandeira de Mococa. E do lado de cá, a família foi junto, né? O pai, a mãe, a irmã, a esposa. Isso. E você conseguiu concluir aí a sua primeira experiência no Ironman. Foi, Flávio. O treino para um Ironman ele é muito desgastante, então eu desgastei muito minha família também. Então era assim, ó, tem aniversário do pai da Tati, que é minha esposa. Eu falei, ó, eu vou chegar atrasado porque eu tenho que fazer 150 km de bike e depois correr 14. Então eu quis, nesse momento, falar assim, vamos a família inteira, porque todo mundo foi parte desse plano, sabe? E foi muito legal ter todo mundo lá. Eu acho que eles cansaram mais do que eu, porque fica no sol e não tem onde ficar direito. Mas, enfim, é muito legal a hora que você chega ter alguém para comemorar com você. De certa forma, eles que foram acompanhar tem um desgaste físico, né? Porque você tá nadando num lugar, aí você vai pegar a bike, sair, eles vão ter que se locomover para achar um lugar que vai dar para ver você passar algumas vezes. Depois você vai para maratona, para corrida, eles vão ter que se ajeitar de novo, porque é no outro lugar que você vai correr. Então, tem que ficar ali correndo praticamente igual quem está fazendo a prova. Tem umas fotos deles durante a prova que a gente dormindo no chão. E outra, a largada é às 7 da manhã, você tem que estar lá às 3h30 da manhã. Então todo mundo acordou às 2 horas da manhã comigo, entendeu? Tem toda uma preparação, né? Não é para qualquer provinha que está saindo para participar. A família também é parte. Bom, show de bola. Em 2018 você continuou aí na sua jornada, né? Disputando várias provas de triatlon, tem até o EV Triatlo, que é de longa distância. Isso. Também foi numa prova de triatlo aqui na Academia da Força Aérea de Pirassununga e chegou ao Ironman tradicional, que é o da distância completa, que você foi para Florianópolis, né? Aí já coisa de cachorro grande, 3,8 quilômetros nadando, 180 quilômetros de bicicleta e para terminar só uma maratona para correr. E daí essa experiência com certeza deve ter sido a mais difícil da sua vida, né? A maior metragem, o maior desafio. Como que foi enfrentar essa disputa do Ironman lá em Florianópolis? Flávio, assim, primeiro que eu fiz, dentro do meu planejamento, eu sentei com o meu técnico e ele falou assim, eu acho que ainda é um pouco cedo para você fazer. O que é esperado para um cara conseguir fazer uma prova dessa é que ele fique uns 5 anos fazendo essas provas de olímpico, meio Ironman, short, para ter musculatura, ter experiência e tudo mais.
Só que, cara, eu queria fazer. E eu falei, não vou esperar tudo isso, mas eu quero fazer o máximo que eu puder para alcançar o objetivo da forma correta. E aí a gente montou um planejamento absurdo. Ele falou, cara, se você quer isso, você vai ter que fazer tais exames mensalmente, você vai ter que ter uma equipe de fisioterapeuta, você vai ter que ter nutricionista e você vai ter que cumprir algumas provas ao longo do caminho. E aí nesse ano, Flávio, a prova foi em maio, né? De janeiro a maio eu devo ter feito assim, umas 10, 12 provas de triatlon. Todo final de semana eu estava numa prova, largando. Do simples fato de você amarrar uma sapatilha a hora que você está em cima da bicicleta, você precisar comer em cima da bicicleta, teu corpo precisa acostumar, porque o dia é muito longo. Você larga às 7 horas da manhã e você tem até a meia-noite para terminar a prova. Tem o tempo máximo para concluir. Isso, a linha é meia-noite. Então, se eu não cruzasse a meia-noite ali, tudo seria perdido. Porém, das 7 da manhã, imagina num dia normal da sua vida, o quanto que coisas que você não faz das 7 da manhã à meia-noite. E aquele foi meu dia. E aí foi um planejamento absurdo, eu sofri demais, eu cheguei na prova já bastante debilitado, eu tive uma queda de imunidade, principalmente por causa de treino, trabalhando muito. Porque você coloca o teu corpo o tempo inteiro ao extremo, né? Eu lembro que faltava 15 dias para o Ironman, eu tinha uma reunião de uma semana em Goiânia. Então eu estava treinando assim, acabava a reunião 7 da noite, eu comia alguma coisa e saía para rodar 18 km de corrida às 9 horas da noite num lugar que eu nem conhecia, sabe? E aí a hora que chegava no outro dia, você tinha reunião às 7 da manhã com seu chefe, e aí isso foi desgastando, eu tive uma queda de imunidade que eu cheguei a passar mal dentro de um avião, atacou labirintite, fui pro hospital, aí o médico falou, não, você não larga o Ironman. Amigo, você não tá entendendo, faz 2 anos que eu tô nessa e falta 2 semanas. Aí eu cheguei lá e falei, cara, hoje é diversão, vamos, eu sei que não tenho metas de ganhar, eu quero completar a prova dentro das 17 horas, e aí deu tudo certo. Mas você fechou em quanto tempo? A gente tem até a foto sua na chegada, para quem saiu às 7 horas da manhã, você chegou mais ou menos... eu cheguei, foram 11 horas e 50 de prova. De prova. Chegou então, quase 18, 9 horas da noite. 9 horas da noite. E tá ali a linda medalha, né, do Ironman, lá de Florianópolis. Depois eu fui jantar com a família lá em casa, minha mãe fez um jantar e a gente tirou essa foto aí. Se olhar minha cara, você vê que eu tava quase morrendo já. Tinha só nadado quase 4 km, 180 de bike e também 42 km de corrida. Nesse ano também você voltou aos Estados Unidos, acabou fazendo uma prova de 5 km dentro da Maratona de Orlando e venceu essa prova dos 5 km. Eu venci, mas... Essa história é engraçada, Flávio. A gente, como eu te falei, a família é uma parte muito importante do negócio. E aí, depois de tudo isso, né, de prova e todo final de semana treinando, a gente tirou umas férias merecidas depois de 2 anos. E a gente foi pra Disney. Só que aí eu sempre falei, imagina mais uma medalha internacional aqui pra mim, e eu me inscrevi na Maratona de Orlando. Minha esposa falou, não, então você não vai se inscrever numa prova longa, se inscreve na de 5 que vai lá, em 20 minutinhos acaba. E eu imaginei que era... Afinal de contas você tá de férias. Eu tô de férias, só 5 km. E eu imaginei que fosse aqueles eventos americanos, sabe, Flávio? Passava avião e canta hino, e todo mundo chora e larga 10 mil pessoas. Não era. O título Maratona de Orlando, ele não é a Maratona de Orlando mesmo. Ele é de um bairro de Orlando que eles detêm o nome. E aí eu achei que eu ia largar uma mega prova. Cheguei lá, tinha tipo 15 pessoas na prova. E aí eu falei, gente, será que é aqui mesmo que é a prova, né? Eu tô esperando 10 mil pessoas, eu olhei aqui no... Aí não, era 15 pessoas para correr a prova, um punhado de idoso lá, era dia dos veteranos de guerra dos Estados Unidos, corria a prova sozinho, mas você chegar lá em casa tem um troféuzão, eu sou campeão internacional da Maratona de Orlando, cara. Era uma competição de bairro, mas que... deixamos de ir num parque da Disney para fazer isso, minha esposa ficou tão brava que não correu. Não diferente, né? Bom, aí em 2019, né, você já continuou correndo, né, sempre aí nos circuitos de rua, nas provas de 5, 10 e 21 quilômetros. Também foi 3º lugar no circuito 3 Days Serials, participou também da EV Triathlon e daí foi para Maceió disputar
o Ironman 70.3, o seu segundo da vida. Tem até uma foto sua ali, você e o Charles. O Charles, que é daqui de Mococa também, mora em São Paulo hoje. Isso. Faz parte da equipe lá com você. E lá, vocês dois participaram dessa prova, né? E a gente vai até ter um depoimento do Charles agora, que ele vai contar uma história que aconteceu lá, que é o que a gente vai falar a seguir. Vamos ver o depoimento do Charles. Fala, galera de Mococa, pessoal ligado na TVD. Tô aqui pra falar do Brunão, pediu pra contar uma coisa, né, sobre ele, uma coisa engraçada talvez. Vou lembrar de uma história. Hoje é cômica, mas no dia a gente deu uma assustada assim, né? Ele pode falar melhor aí. Que a gente estava em Maceió, infelizmente o Bruno se acidentou. E aí, depois dos primeiros socorros, a gente acaba se encontrando no hospital. E ele lá imobilizado com uma caixa de papelão, acreditem se quiser, uma caixa de papelão amarrada na perna, né? Por conta de ser muito precário. Chega os enfermeiros, o coitado morrendo de dor, não conseguindo fazer nada, nem se virar para um lado nem para o outro. E chega o pessoal querendo dar banho nele. Nossa, esse menino abriu um olho desse tamanho que não queria tomar banho na hora. Eu também já falei, não vai mexer no moleque não vai mexer nele não. O cara tá morrendo de dor aí. Nossa, cara, hoje a gente ri dessa história aí dos enfermeiros malucos. Desculpem os enfermeiros que estão assistindo, mas esses eram malucos. Mas o Bruno pode contar melhor pra vocês aí, galera. Beleza? Brunão, você sabe quanto eu te admiro, né? Você mudou o significado aí da palavra resiliência. Você sabe muito bem disso. Um beijo, cara. Fica com Deus aí. Um beijo a todo mundo. Valeu, galera. Tá aí então, Bruno, o depoimento do Charles, ele que também é triatleta, é aqui de Mococa, tá morando lá em São Paulo, disputa as competições. E nesse Ironman lá de Maceió, infelizmente teve um acidente grave com você. Como que foi essa participação sua lá em Maceió? Como que aconteceu esse acidente com você? Uma experiência não muito agradável, né? Tudo que era para ser mais um sonho, mais um Ironman, num lugar espetacular como Maceió, com paisagens incríveis. E infelizmente veio o acidente. Cara, vendo o Charles falar, até lembro do momento, foi muito louco, porque a minha esposa estava viajando a trabalho, e aí o Charles também, ele é professor do Esporte Clube Pinheiros, é professor de Educação Física, triatleta, e aí eu falei pra minha esposa, você não vai conseguir ir, eu vou com o Charles, e aí a gente fica lá, um ajuda o outro, porque como tem esse negócio de levar bicicleta e tudo mais, é sempre bom ter alguém junto. E aí foi eu e o Charles e a viagem estava muito legal, porque a gente se divertiu pra caramba. Maceió é um lugar muito bonito, a praia, o Ironman montou toda a base dele em frente à praia da Pajuçara, que parece o Caribe, assim, um mar de várias cores, aquela festa, né? E largamos muito bem no dia. Eu lembro que eu fiz uma das melhores natação do dia, eu saí top 15 da água, e é uma prova que tem mais de 3.000 pessoas, né? E aí saí forte na bike, eu tava me divertindo e eu já tava esperando. O Charles, ele não nada tão bem, mas ele tem um pedal absurdo. Então toda vez que eu faço uma prova com ele, eu já fico esperando o momento que ele vai me engolir. Então eu falei, a meta é não deixar o Charles me passar, e aí até aí tudo bem. E a hora que eu fui fazer uma curva, no momento, eu tava numa velocidade absurda, assim, pedalando a 38 por hora, tava indo tudo bem. A hora que eu fui fazer uma curva e pegar uma água, nesse momento eu estava a uns 10 km por hora, a menina foi me entregar a garrafa e ela esbarrou em mim. A hora que ela entregou, pegou aqui e aí minha bicicleta capotou. A gente usa um clipe no pedal, que é para deixar ele mais justinho no pé, né? E esse clipe não soltou, então no que eu caí, essa perna esquerda, ela dobrou inteira e eu quebrei a cabeça do fêmur. E aí no que eu caí, Flávio, ninguém entendeu que era tão grave, porque eu tava normal, não me ralei, tava devagar, só que tava lá, né? O fêmur quebrado, a dor é absurda, é o maior osso do corpo humano. Demorou pra caramba pra eu ser atendido, fiquei 1h30 deitado no asfalto, enfim, uma história bem triste, não vem ao caso. E eu chego no hospital, esse cara, ele foi sensacional, assim, desde fazer as malas, pagar meu hotel e me dar toda a assistência. A hora que eu cheguei no hospital, ele ficou no hospital comigo, eu fui pra cirurgia, que teve que ser uma cirurgia de emergência, porque tinha alguns riscos,
E eu sei que ele só foi embora do quarto a hora que a minha esposa chegou em Maceió. Que ela chegou da viagem de trabalho e já pulou para Maceió. E aí essa passagem que ele fala é exatamente isso. Eu fui atendido no hospital público e não tinha muita estrutura. Os caras me amarraram tudo com caixa de papelão. Aí ele chegou no hospital e falou assim, cara, o que você tá fazendo? Tudo cheio de papelão desse jeito. Eu falei, cara, sei lá. Aí chegou um enfermeiro, eu achei que ele ia me socorrer, né? Eu falei, que bom, né? Ele falou, não, agora a gente vai te dar banho. E queria me virar, que eu ficasse em pé. Eu falei, cara, o fêmur tá quebrado, eu não tô aguentando, faz 10 horas que eu tô aqui. E aí ele saiu gritando no hospital, pô, chama o médico, pelo amor de Deus. Mas ele foi sensacional, cara, é um grande irmão. Ele foi o primeiro cara daqui de Mococa a fazer o Ironman, que eu conheço. Posso estar sendo mega injusto com alguém de Mococa que já fez, mas ele não é de Mococa, então eu sempre brinco com ele que eu sou o primeiro de Mococa. Ele nasceu no Rio de Janeiro. Legal. A gente tem até a foto aí, não tá muito legal, mas tá você lá no hotel, né, com até o seu técnico, isso, né, o José Bellarmino, e do lado os seus 3 novos companheiros aí que vão te acompanhar para o resto da vida, né, que fez a fixação novamente, né, do osso ali na cabeça do fêmur. Como você bem disse, eu me lembro na faculdade que o nosso professor de anatomia falava que se você pegar um fêmur e colocar de apoio num Fusca, ele sustenta um Fusca para trocar o pneu do Fusca, e é um dos ossos mais difíceis do corpo de se quebrar. E você nessa queda até, de certa forma, numa velocidade baixa, né? Baixíssima, mas né? Devido ao teu pé ter ficado preso na pedaleira, deve ter batido muito forte e acabou quebrando. E o seu treinador, que está ali com você na foto, também faz um depoimento para você nesse momento aí. Grande Bruno Rezende, ou melhor, Bruno Mococa, assim como ele é conhecido no meio esportivo e como ele gosta de ser chamado. Um cara que tem muita alegria, muita felicidade e uma descontração enorme sempre quando está perto dele. O Brunão, faz 4 anos que nós estamos juntos aí, eu como treinador dele. Tivemos aí uma preparação muito legal para o Ironman Florianópolis em 2018. E a parte mais legal ali foi acompanhar ele durante a prova e, óbvio, naquela reta final, faltando ali poucos metros para a linha de chegada, onde eu encontrei com ele, e aquele momento marcou demais. E ver ele cruzar a linha de chegada que foi sensacional. Então, Brunão, só tenho que desejar para você, cara, toda a felicidade do mundo. Você é um cara que tem um coração gigante e é um prazer ser seu amigo, ser seu treinador, tá? E continue aí trilhando esse caminho maravilhoso. Um grande abraço para você e para toda a sua família, que vocês são demais. Valeu? É isso aí, Brunão. Vamos nessa. Tamo junto. Tá aí, Bruno José Bellarmino. Para quem nunca viu falar, ele foi nadador de natação, atleta de natação, né? Nadador de natação, é óbvio. Atleta de natação e dos bons. Ele foi seleção brasileira, disputou inúmeras competições, chegou a ser recordista, campeonato sul-americano, Copa do Mundo. E no triatlon também é um competidor assim, com muito histórico, vencedor de várias provas. E é bom fazer parte de um time com um técnico da expertise do Bellarmino, né? Com certeza, Flávio. Quando eu conheci o Bellarmino, eu mudei para São Paulo e aí um amigo me convidou para ir treinar com ele. Ele já era muito conhecido, ele tinha acabado de ganhar o Ironman de Fortaleza. Assim como existe uma diferença muito grande, Flávio, entre, por exemplo, o que eu faço e o que os profissionais fazem, é a mesma coisa você pegar um atleta amador de natação e comparar, por exemplo, com o Pedro Spajari. As pessoas que estão de fora podem parecer que é parecido, mas é um nível completamente diferente o que o profissional faz. E o Zé, mesmo já com uma idade mais avançada, ele está, se eu não me engano, com 41 anos, e sendo amador, pai de gêmeos, está vindo o 3º filho agora, trabalha das 6 da manhã até as 10 da noite, acha um tempo aí para treinar durante o dia. Ele consegue, num nível amador, acompanhar os profissionais, e isso é uma coisa que nunca foi vista no esporte brasileiro, no triatlon brasileiro. E além de tudo isso, de ser esse monstro, esse cara é um cara fantástico. Aquela última foto que você mostrou, ele foi campeão da prova de Maceió, e a hora que ele ganhou a prova, tomou um banho e foi no outro dia lá me ver no hospital, né? Eu de cadeira de roda. Aí ele me deu um tênis de presente, que é o tênis que o vencedor da prova ganha, e a hora que eu olhei dentro do tênis tinha a medalha de campeão. Ele me deu Então
Então esse cara é mais do que um treinador, ele é um grande amigo que eu fiz no triatlon, adora Mococa, adora vir pro clube comer raspadinha lá, como todo bom nadador, e é um grande incentivador aí pra mim. Legal, eu até quando eu falei, eu vi o nome, eu falei assim, pô, esse cara já nadou pra caramba. Aí eu até na conversa com ele, eu perguntei, você já nadou Chico Piscina? Ele falou, infelizmente não, que eu comecei um pouco mais tarde, mas foi multicampeão na natação, uma figura importante do esporte aquático no Brasil. Mas essa é uma mensagem legal, Flávio, porque eu vejo o caso, por exemplo, do próprio Bellarmino, do Marcelo Quereghini, hoje que é elite da natação, junto na equipe do Pedro. São pessoas que não tiveram uma performance muito boa nas categorias de base, mas que acreditaram. E aí, olha que todo esse esforço que eles fizeram durante todos esses anos de esporte, ele se pagou depois dos 18, 19 anos. Que é a hora que você já não tem mais uma chance de vir para um Chico Piscina, mas que é a hora que vão começar as provas de absoluto mesmo. E aí eu vejo a molecada hoje com 13, 14 anos falando, não dá, porque eu tô ficando em quinto no Paulista. Cara, é o começo da vida, a jornada é longa demais, né? Não desistem. Nessa fase você não quer dizer nada. Você pega o próprio Thiago Pereira da natação, que foi rei da Copa do Mundo, Mr. Pan, e não ganhou no Chico Piscina. Não. O Cielo, que foi campeão olímpico, tricampeão mundial, ganhou uma medalhinha no Chico Piscina. Sim. E como eu já falei algumas vezes, existem às vezes atletas que ganhou aí inúmeras medalhas no Chico Piscina e com 17, 18 anos parou de nadar. Isso aí. Então não quer dizer nada você ser muito bom. O Quereghini mesmo, se eu não me engano, começou a nadar depois dos 16 anos. Isso. E hoje tem mais de 10 anos de seleção, hoje é um dos 4 mais cobiçados aí do revezamento 4x100 do Brasil, que com certeza vai estar brilhando o ano que vem nas Olimpíadas. Então é passo a passo, espere, tenha resiliência, tenha foco e não desista. Bom, Bruno, a gente vai chegando agora já próximo do final. E no final a gente deixa os vídeos, os depoimentos das pessoas importantes que passaram pela sua vida, pela sua trajetória, não só no esporte, mas também como na família. E a primeira pessoa que vem participar com você, além de amiga, te acompanhou muito aí nas tuas recuperações, que é a Gabriele Cardoso, e ela que faz um depoimento para você também nesta homenagem. A primeira palavra que vem na minha cabeça para falar do Bruno é determinação. Eu acho que ele é uma pessoa muito determinada, um atleta muito completo nesse sentido, e ele dá muito trabalho na fisioterapia, mas a determinação, a garra, a força de vontade dele, principalmente nessa última lesão de quadril no Ironman, é ímpar, assim. É difícil da gente encontrar alguém tão apaixonado pelo esporte como ele. Tá aí a participação da Gabriele. Depois do acidente você teve que ficar sócio de carteirinha, da clínica dela. Eu já falei pra ela, depois mais 2 acidentes ela troca de casa, troca de carro, troca de tanto que ela me apoiou nesse momento. A hora que eu caí, Flávio, por instinto eu falei, cara, eu perdi. Tô com um problema aqui pra vida e eu preciso resolver isso logo. Então eu tava ainda, como o Charles falou, engessado de papelão. A hora que eu tive acesso ao celular, eu liguei para 2 pessoas. Um foi um médico daqui de Mococa, grande amigo meu, Gabriel Bessa, e outro foi ela. E aí eu falei, Gabi, ela já me tratava, né? Ela era uma fisioterapeuta da minha equipe. Eu falei, eu preciso de você diariamente pelos próximos 3 meses. E aí ela sempre ia. E a gente mora perto lá em São Paulo, que é difícil, né? E ela sempre aparecia lá em casa, fisioterapia, sessões às 6 horas da manhã, 9 horas da noite, 9h30 da noite. Minha mãe estava morando comigo. Porque você tem que adaptar a tua rotina de trabalho. Exatamente, né? Exatamente. Então ela foi sensacional e o trabalho que ela fez aqui, se eu estou andando hoje, muito é por causa dela, Fábio. Bom, outro que vem participar com você, que é aqui de Mococa, também parceiro, também é fisioterapeuta, tem um estúdio aqui de prática de atividade física, o Eberson Graciola. Gostaria primeiramente de agradecer a oportunidade da gente estar podendo aqui falar um pouco sobre toda essa dinâmica, toda a história, né, o processo de você se tornando um cara aí que praticou triatlon, que pratica, né, toda essa jornada e agora está envolvido aí
com a parte aí de projeto, né, nessa questão do esporte, envolvendo as crianças, envolvendo algumas instituições. Isso é muito legal. E agradecer por ter você como amigo, primeiramente, nesses anos aí, acho que desde os 15 anos a gente se conhece e sempre junto, sempre muito amigo. E depois que eu resolvi ter o estúdio, construir o estúdio, o Bruno também está desde o começo nesse processo, desde a época que a gente treinava na garagem até a construção do estúdio final ali. Então é sempre um processo e isso é muito legal. A gente caminhou junto, sempre discutindo o que seria o melhor, o mais ideal para o esporte que ele faz. Um trabalho de core, um trabalho de prevenção, isso é muito legal. E fora outras experiências que a gente teve aí, como a oportunidade de trazer o pessoal de fora para os camps que tiveram aqui. O pessoal agregou muito para a gente, muito conhecimento, a gente trocou muita informação, isso é muito positivo. Eu só tenho a agradecer e desejar todo o sucesso do mundo para o Bruno em tudo. Forte abraço. Tá aí, Bruno, o Eberson, ele que faz um trabalho aí fantástico de prevenção, de fortalecimento. Isso. Ele que trabalha com o Pereira também, que veio aqui. Tem vários atletas que trabalham com o herpes. Fantástico o trabalho do Eberson. Sim. Para esse tipo de esporte, de endurance, é um mix de você precisa fortalecer, mas você não pode ficar muito forte, você tem que ficar muito esperto com o tipo de musculação que você faz para conseguir correr no outro dia sem lesão. E o Eberson, como ele falou, desde quando a gente treinava na garagem da casa dele, ele sempre bateu muito como fisioterapeuta no preventivo, em como que a gente pode trabalhar de uma forma mais funcional e não ficar levantando peso. O meu objetivo é muito diferente do Pereira, por exemplo, né? Você vê pelo meu corpo. Então o Eberson me ajudou demais nesse processo e nessa minha recuperação também ele vem sendo fantástico. Agora durante essa quarentena ele me emprestou vários equipamentos para eu conseguir exercitar o meu quadril em casa, então ele é fantástico. Bom, agora vem 3 atletas de peso aí de seleção brasileira, são seus amigos pessoais. Um deles que está até nos Estados Unidos, treina nos Estados Unidos, o Iago Moussalem. Fala, Brunão, beleza? Estou aqui para te agradecer por essa sua amizade sensacional, que você nem imagina quanto você tem um impacto na minha vida e na vida dos outros moleques da natação. Você com essa sua mentalidade, o seu foco, perseverança, é aquilo que a gente conversa sempre, de sair lá de trás e passar por cima de tudo para ser alguém na vida. Eu me espelho muito em você, cara. Você é um exemplo para mim e não vejo a hora da gente um dia fazer um Ironman junto, hein? Valeu, abraço. Tá aí o Iago, grande atleta de natação, saiu do Pinheiros, está nos Estados Unidos hoje. É bom ter amigos como o Iago, né? Não, o Iago é um cara fantástico. Eu fiquei muito amigo da família dele quando a gente foi no Maria Lenk do ano passado. Eu conhecia ele, lógico, mas não conhecia a família. E aí a gente pegou uma amizade muito grande. Minha esposa também foi pro Maria Lenk e ele é um menino, acho que dessa geração, ele é extremamente focado. Ele vem de uma base muito humilde. A mãe dele fez o que pôde para levar ele onde ele está. É muito legal que ele reconhece isso. Ela chegou a montar a República de Atletas para ter recursos para manter ele em São Paulo, treinando no Corinthians. Aí depois ele foi para o Pinheiros. Ele que é do Mato Grosso, né? Ele foi para São Paulo e hoje está nos Estados Unidos. Exatamente. Iago, um grande amigo meu. Que legal. Bom, tem mais um de seleção brasileira, foi medalhista no Mundial de Dubai. Pedro Vieira, grande figura, também vem participar com a gente. Bom, falar rapidinho aqui do Bruno, famoso Bruno Mococa. Foi um cara que entrou na minha vida através do Pedro Spajari, assim, por um acaso, e se tornou um dos meus melhores amigos. Um cara que agregou muito na minha carreira como atleta, agrega muito na carreira do Pedro como atleta. Tem muito conhecimento para passar pra gente, muita coisa boa de foco, determinação, e é um cara com um coração enorme, um cara que eu quero ter sempre por perto. Então é isso, Brunão, um abraço, tamo junto. Bom, tem pouquinha medalha ali atrás dele, na coleção dele. Medalha do Sul-Americano ali, medalha de Mundial. Ele foi medalhista no Mundial de Dubai, se eu não me engano, em 2013.
Grande pessoa também, o Pedrinho. Não, grande. Esses amigos que eu fiz através do Spajari aí são realmente amigos que... E é engraçado que eu cobro muito eles, absurdamente. E eles me respeitam, ele me chamava de presidente por causa da república que eles tinham lá. E é muito bom hoje ver esses caras chegando num pré-olímpico aí com chance de... Ele e o Iago vão disputar a vaga no 100 livre, no 100 borboleta e... Cara, esses caras são demais, Flávio. Bom, os dois falaram do Spajari, né? O Spajari, que é daqui de Mococa, também buscando vaga aí nas Olimpíadas. Manda um recado pra você também. Fala, tripa de coruja! Chegou o teu dia, hein? Ó, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que você queria que fosse o Bruno aqui, né? Mas só eu mesmo, tá? Próxima vez o Bruno falou que vai te mandar uma mensagem. Mas brincadeira. Ó, fião, continua sendo esse cara foda que você é aí, tá? Gente boa. Espero que todos os seus desejos aí se realizem. Sonhos de ir pra Olimpíada. Espero te levar pra lá, tá? Continua sendo esse cara bonzinho aí, humilde, como sempre. Entrando aí, quando eu tenho uma ideia, você vai junto. E, cara, você é um irmãozinho meu mesmo, tá? Pouco tempo que a gente se conhece e, cara, já é da família. Abraço, Brunão. Boa entrevista, é nóis. Bom, tá aí o Spajari, o Bruno que ele fala é o Bruno Fratos, né? Ninguém mais, ninguém menos que finalista olímpico, o homem mais rápido do Brasil, um dos principais atletas do Brasil aí na atualidade. E você com o Spajari fizeram uma ação muito legal agora nesse período de quarentena. Vocês arrecadaram aí, ó, primeiro os dois, né, compraram algumas cestas básicas e distribuiu aí para as pessoas necessitadas. E estão fazendo uma vaquinha interessante na internet para ajudar mais pessoas. Sim. Bom, primeiro, por mais que ele brinque do Bruno, eu encho muito ele que... Eu acho o Bruno muito focado, eu acho ele um exemplo de atleta, mas ele sabe que eu só encho ele porque eu sei que ele é o homem mais rápido do Brasil e tá dentro dele isso. O Pedro... Quem conhece ele, eu lembro uma vez, conversei com um cara que já foi nadador também, ele falou assim, aquele moleque, ele tem uma técnica que eu nunca vi na vida, um biotipo diferente de todos os outros que nadam 50 e 100 livre, e o Pedro é um dos caras mais talentosos dessa geração, não no Brasil, mas no mundo, com certeza, o Pedro é um monstro. E aí, cara, eu tenho a sorte de ter amigo desse cara, ele é muito engraçado, e... Logo que a gente chegou em Mococa, a gente estava muito preocupado, Flávio. A gente já viu que a situação em São Paulo ela ficou pesada muito antes de ficar em Mococa. Inclusive em Mococa a situação está muito mais tranquila, graças a Deus. E aí a gente queria ajudar de alguma forma, a gente fez uma ação pontual, eu e ele, de fazer doações. A gente fechou com um supermercado aqui que deu alguns descontos em cesta básica pra gente e a gente saiu distribuindo cesta básica em bairros carentes. Porém, a gente viu que isso não, assim, é legal, mas não é o suficiente, porque a gente precisa ter um trabalho de base, principalmente com crianças. A gente acredita muito que o esporte e a criança talvez seja a solução para várias das coisas que a gente vê em Mococa. E eu falo pro Pedro, Pedro, tá em suas mãos, você só precisa virar atleta olímpico e ser campeão olímpico, a gente dá visibilidade pro projeto e tá tudo certo. E aí a gente montou uma vaquinha, qual que é a ideia, Flávio, dessa vaquinha? A ideia não é dividir força com nenhum projeto social de Mococa. É a gente ter recursos o suficientes para apoiar projetos sociais já existentes dentro da cidade de Mococa com o esporte. Então tem um projeto social mega legal acontecendo ali na Vila Carvalho. Será que eles estão tendo uma estrutura para praticar esportes com essas crianças? A nossa ideia é pegar a estrutura que a gente está criando e levar lá uma vez por semana para fazer trabalho. Essa vaquinha está online, está no perfil do Pedro, está no meu perfil também, Bruno Underline Mococa. É facinho, vocês podem ir lá e doar, qualquer valor é muito bem-vindo. A gente está com 50% da meta aí, mas a gente precisa chegar nesse 100%. Bom, parabéns aí pela ação. Isto é um troféu que vocês vão ter para o resto da vida de vocês, que esse troféu da doação não tem conquista no mundo que supera. Bom, Bruno, dando sequência aqui, tem uma figura agora que eu posso dizer que além de amigo é praticamente seu irmão caçula e também vai mandar um recadinho para você. Bruno, eu acho muito legal que você nada, que você anda de bicicleta. Eu no próximo Ironman eu vou junto, hein? Tá aí, figura o Caio Oliveira, né? Que é teu vizinho, é praticamente de casa, né? É meu irmão mais novo, meu primo, nem sei mais o que ele é, viu, Flávio?
Ele gosta do triatlon só porque ele quer viajar junto. Naquela prova de Pirassununga tem várias fotos que, na hora que eu tô passando de bicicleta, minha mãe tá levantando ele assim na frente da bicicleta. E é meu irmão mais novo aí. Figuraça ele. Bom, e irmão vem a irmã, né? A Letícia de Almeida vem também participar com a gente nessa homenagem. Bu, tudo bom? Eu acho que todo mundo, quando sabe que alguém faz um Ironman, faz triatlon e tal, sabe que é difícil, que exige muita dedicação, mas não tem noção do quanto exige uma dedicação dia a dia ali. Tem que ser uma coisa muito constante, né? Não é algo do dia pra noite. E quando eu conto para as pessoas que você era meio, eu conto principalmente do ano que a gente morou junto, e que muitas vezes quando eu acordava às 6 da manhã, você já estava ali terminando a bike para ir depois nadar, para depois ir trabalhar, e quando a gente voltava junto do trabalho à noite, você ainda ia correr, muitas vezes. Então eu acho que é muito mais difícil do que as pessoas imaginam realmente. Parabéns e boa sorte no próximo, se tiver. Tá aí a Letícia, sua irmã, foi grande atleta de natação, e é o que ela falou, né, Brunão? O triatleta, na hora que a maioria das pessoas estão dormindo, eles estão treinando. Bom, a Lê nadou muito, ela foi pódio em Paulista também, e a gente morou junto por um tempo lá em São Paulo, e era engraçado, que às vezes realmente eu acordava 4h50, 5 horas da manhã, porque na época do Ironman os treinos são muito longos, e por trabalho, eu trabalho basicamente das 8 até umas 7 da noite. Então eu tinha que fazer isso antes das 8 da manhã e depois das 7 da noite. Então exige muito, mas como eu te falei lá no começo, a minha família sempre me apoiou demais. Ela morando comigo, minha esposa, minha mãe. Isso é importante, a família fazer parte dos nossos sonhos dá mais motivação ainda para a gente chegar perto deles. E agora quem vem é a mãezona, a Cristiane, vem participar também com a gente. Oi, Bruno, tô aqui para te prestar uma homenagem. Dizer que eu sou muito orgulhosa de você, por tudo que você faz, e contar um pouquinho de quando você chegou dizendo que ia fazer triatlon, e que a gente se assustou um pouco, porque a gente foi pesquisar e viu que não era fácil. E eu não entendi muito bem, porque você trabalha muito, e eu pensava, como que ele vai fazer? Tem que treinar muito, tem que se dedicar muito. E você se dedicou, você correu atrás, você usou seus finais de semana, não participou das festas, das comidas boas e tudo mais. E com tudo isso vieram as coisas boas também, né? Que foram nossas viagens. Fizemos nossa viagem internacional para a Argentina, depois Florianópolis, onde você se tornou um homem de ferro. E eu só tenho orgulho, muito orgulho de você, dizer que você continue assim e te dar muitos parabéns por tudo, pelas suas vitórias, pelas suas conquistas. E que Deus continue te iluminando sempre. Te amo. Beijo. Tá aí a mãezona, ela que sempre estimulou muito você, tua irmã, no esporte. E tenho certeza que hoje é só orgulho dos filhos que ela criou. Eu nunca fui mais rápido que o Thiago Pereira, mas uma coisa eu ganhava dele, era na torcida. Minha mãe gritava mais do que a mãe dele, viu? Isso com certeza. Mas minha mãe, ela foi apaixonada por esporte, assim. Ela sempre fez, independente das condições sociais da época, ela sempre fez questão de pagar o clube para garantir que a gente fizesse esporte. E a partir do momento que ela estava abrindo mão de tanta coisa na vida pra gente fazer esporte, ela sempre cobrou que ela nunca cobrou performance, ela sempre cobrou dedicação, independente do que a gente fizesse. E aí minha mãe, com certeza, nesse processo todo, ela é a minha maior incentivadora disso tudo. Você tocou num ponto importante que às vezes tem muita gente que não valoriza. É assim, ó, você faz não só atividade física, como qualquer coisa na vida da gente. Você não precisa ser o melhor daquilo ali, mas valorize, faça, se dê o melhor. Não que você tenha que ser o melhor, mas sempre se dê o melhor naquilo ali, porque muitas outras pessoas queriam estar onde você está e às vezes não tem oportunidade de estar. E isso hoje, com esse mundo tecnológico que a gente a gente vê que muitas pessoas têm abrido mão de muitas coisas por outras coisas não tão importantes como o esporte, como a educação, que é a base para a gente se tornar pessoas como você, como muitas outras pessoas aqui de Mococa que tem uma história linda, uma história fantástica, e o esporte é um contribuidor
excepcional para a formação de pessoas como você e como a maioria das pessoas de bem que a gente tem na cidade. E agora vem o pai, né? O Neto Almeida também vem participar com você. Eu estou aqui para falar do Bruno como filho, como atleta. Agora eu estou falando como atleta porque ele é muito determinado nas coisas que ele faz, o que ele quer e consegue. E sempre que ele pode, ele leva a gente para acompanhar ele no Ironman. Eu acho muito bonito o Ironman. A gente acompanha sempre que pode. E na chegada é a parte mais emocionante do Ironman, na saída também. É muito bonito, então eu adoro participar desse esporte. É bonito, mas é doído, né, Bruno? Flávio, tem um negócio que é engraçado, que a minha família gosta de falar muito expansivo, assim, e o meu pai é uma pessoa mais calma. Então, toda a prova de triatlon, por exemplo, no Ironman, eu sempre falo assim, ó, pessoal, vai todo mundo pra largada, meu pai fica comigo. Porque daí eu preciso carregar a bicicleta, para encher pneu, os acessórios, comida e tudo, e precisa ir numa mala. Então ele é como se fosse meu técnico no dia da prova. Porque ele fica numa tranquilidade, se dá um problema no pneu, ele vai lá e me ajuda a consertar. Então ele é meu braço direito porque eu sei que ele é o mais calmo da família. Grande, Neto. E para fechar, Brunão, a esposa, né, a Tatiane Costa, também não poderia ficar de fora. Ela que vem fazer uma homenagem para você também. Bom, primeiramente eu queria falar que essa é a maior declaração que eu já fiz para você, porque você sabe o quanto eu sou tímida e que eu não gosto de fazer essas coisas. Então fica aqui o meu te amo. Segundo, para falar um pouquinho de triatlon, eu não vou mentir em plena TV direta, tá? Então a verdade é que não é fácil ser esposa de triatleta, não é fácil ser família de triatleta. São muitas horas de treino, às vezes um sábado que a gente tá fazendo um churrasco, o Bruno tá treinando, durante a semana trabalha e treina, às vezes eu nem vejo. Mas a pior parte mesmo é o medo de um acidente, como que a gente já passou, né? Então a gente sempre fica aflita, morrendo de medo numa prova ou num treino. Mas assim, a verdade é que no fim tudo vale a pena, porque quando a gente te vê chegando, cruzando a linha de chegada, com um sorrisão no rosto, feliz que completou um objetivo, isso tudo faz valer a pena, né? Então a gente acaba aceitando o triatlon nas nossas vidas, isso eu falo como família, e tudo isso porque a gente sabe que faz bem pra você. É isso, né? Seguimos aí com o triatlon, mesmo pós-acidente, e ainda vai completar um Ironman que eu sei. Bom, é isso. Beijos, te amo. Tchau, tchau. Tá aí a Tati, é como ela disse, né? Não é fácil ser esposa, mãe, pai, irmã de triatleta, tem que abrir mão de muita coisa, como qualquer atleta, né? Tem que se dedicar ao máximo para conseguir o objetivo. E para ela que não queria nem falar, fazer uma declaração dessa, eu te amo aí na até TV. Emocionei aqui, pô. Não, mas Flávio, porque assim, a gente tá junto há 9 anos e entre essas viagens da Holanda, ela morou um bom tempo fora também, a gente nunca balançou nosso relacionamento. Acho que a única coisa que balançou foi o Ironman, quando chegou naquela fase final. Porque, Flávio, eu não tinha mais energia pra nada, assim, eu realmente trabalho muito e aí eu sempre tive um medo do trabalho, eles entenderem que o Ironman estava me prejudicando, então eu sempre fui extremamente dedicado no trabalho, extremamente dedicado nos treinos, e teve uma situação que a gente foi para um aniversário, se eu não me engano, do pai dela, e estava próximo do Ironman. E aí eu tinha um treino de manhã, eu saí às 4 horas da manhã e eu voltei, era 2 horas da tarde. Só que eu não tinha energia, eu não conseguia, eu dormi até as 9 horas da noite, jantei e acordei no outro dia porque eu tinha mais 190 km de bike. E aí foi isso o final de semana, eu perdi aniversário, eu só treinei e dormi. E aí eu lembro da gente voltando para São Paulo, ela falou assim, cara, não dá mais para fazer Ironman, né? Aí eu falei, não, calma, agora tá no final. E aí o mais engraçado de tudo é que durante a prova tem até uma foto, eu acho que eu compartilhei com você, ela correndo do meu lado, vai que já tá com tanto tempo e não sei o que tem. A hora que eu acabei a prova, eu acho que eu não queria mais fazer Ironman, de tão cansado que eu tava, ela fala, o ano que vem, a hora que você fizer, você tem que pegar e correr desse jeito. Eu falei, não, calma. Então, o ambiente do Ironman, ele é muito contagiante. Por mais que
a dor, a glória, ela compensa toda a dor que você sentiu, mas realmente eu abri mão de muita coisa de família e amigos para conseguir fazer esse esporte, e endurance não é simples. Não é tão fácil, né? Bom, Bruno, é isso. Esse foi o nosso quadro aí com você no Meu Esporte Minha Vida. A gente sabe que o esporte faz parte da sua vida aí desde os 5 anos, com glórias, com tombos, com cirurgia, agora com os parafusos a mais aí no corpo. A gente queria aqui te agradecer pela participação, te parabenizar por toda a tua trajetória nesse esporte, pela tua perseverança, pela tua resiliência, e espero aí que o mais breve possível você possa terminar esse trabalho de recuperação pós-cirúrgica sua, e que em breve aí, se a Tati deixar, você possa voltar aí nas competições do triatlon, que é bacana, né? Viaja com a família, apesar de todo o desgaste, o esporte estando ali na família passa a ser um turismo, assim, depois dos 30 anos, a gente tem o esporte mais como mais uma desculpa para sair e viajar. Exato. Não, Flávio, eu que agradeço a oportunidade de falar do esporte, eu realmente adoro e não esperava que tivesse alguns depoimentos, realmente foram muito surpresas para mim. Falar que o esporte, ele, além de ser saúde, ele é uma forma de integração muito legal, e o pessoal de Mococa sempre recebeu muito bem as iniciativas que eu trouxe para Mococa de triatlon, seja no clube, quando eu fiz alguns camps de natação e triatlon lá dentro, deixaram a gente entrar com bicicleta, enfim, foram mega legais. Tem a equipe de corrida aqui, o Force Runners, que é uma equipe que eu nunca vou acompanhar eles correm muito bem, eu nunca vou correr, mas eles sempre me chamam para treinar quando eu estou em Mococa. A equipe de bicicleta, o Vitinho, o Feijão da Save a Flora, o pessoal sempre me incentivando muito aqui em Mococa. E a minha ideia daqui para frente é como que a gente pode trazer todo esse amor que tanta gente tem pelo esporte, como que a gente pode fazer um negócio diferente em Mococa com crianças, e principalmente crianças que em situação de vulnerabilidade social aí. Legal, Bruno. Você tem alguns agradecimentos para fazer? Tenho sim. Eu trouxe até uma colinha aqui. Bom, basicamente queria agradecer toda a minha equipe de triatlon, a Lobo Assessoria, o Belarmino que deu um depoimento, Rodrigo Lobo, que é o dono da assessoria. Eles me deram uma força muito grande nesse processo. Minha equipe de natação da Bodytech, da Endurance 4.5. Meu preparador físico, que é o Eberson, que já esteve aí. Minha nutricionista, Luísa Bonifácio. A minha médica, que é a Ana Carolina Corte, que inclusive, parabéns, que agora ela é a médica da CBDA, né? Do COB, na verdade. Os meus fisioterapeutas, Gabi, que esteve aí, e o Luiz Felipe, que agora eu estou fazendo um trabalho aqui em Mococa de recuperação. Eu ainda estou muito torto, muitas dores, e ele está me ajudando muito. E toda a minha família que está comigo em todos esses momentos de glória e momentos bem difíceis, mas a gente vai superar. No momento eu não penso em fazer outro Ironman, mas todo mundo lá em casa tem certeza que eu não vendi a bicicleta ainda, porque eu vou fazer um outro ano que vem. Legal, sucesso para você, que você possa se recuperar 100% o mais rápido possível. E é isso, pessoal, o Giro Esportivo dessa semana falou com Bruno Rezende de Almeida, atleta de triatlon, e você anote aí, o nosso e-mail giroesportivotvd@gmail.com. Nele você pode enviar críticas e sugestões. E também através do Instagram, _FlávioCampos71, você pode enviar um direct com a promoção do convidado do povo. Enviando um direct lá com aquele atleta ou esportista da sua preferência, que a gente, recebendo a sua sugestão, vai avaliar e quem sabe trazê-lo aqui para participar do Giro Esportivo. Os agradecimentos a toda a equipe técnica da TV Direta, ao Candinho da Candisson, também ao Rodrigo Breziguelo da UAU Filmes. Semana que vem, na próxima segunda-feira, feriadão antecipado aí da Consciência Negra, nós vamos receber aqui o atleta, multiatleta, vamos dizer assim, aqui de Mococa, o Anivaldo Marcelino, o grafite, ele que joga tênis, corre de mountain bike, fez corrida, faz também o wheeling, que é as manobras de moto, enfim, tem uma ampla experiência no esporte. E em homenagem aí à raça negra, nós traremos na próxima segunda o grafite aqui para o Giro Esportivo. A você, o nosso muito obrigado aí pela companhia, uma ótima semana, um forte abraço.